Em 2017, o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, acusou que existia uma caixa preta no BNDES e que estava determinado em seu governo a abri-la. Entrou o Gustavo Montesano, né? Por coincidência eu conhecia desde garoto, a indicação foi do Paulo Guedes, que conhecia o pai dele há 40 anos, eu conheci o Montesano tem uns 30 anos atrás, por coincidência morava no mesmo condomínio nosso, está no BNDES, e o discurso dele, se você puder ver na internet, está impecável. Tá? Ele falou que no máximo 2 meses abre toda a caixa preta do BNDES, que tem quase R$1.000 trilhão. O PT aí via empreiteiras, entregou para a Bolívia, para Cuba, para Venezuela, Angola, e o dinheiro vai ser mostrado para vocês quanto foi, a que taxa de juros vai cair para trás, em média 4% ao ano. Quem que não quer uma molezinha dessa daí? Na época, o chamado Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, estava sendo acusado de ter emprestado dinheiro para países corruptos ou com viés comunista. Então, a cada projeto que o banco investe, o investidor é obrigado a destinar um percentual do dinheiro para aplicação no campo social, em projetos locais. Né? E o banco também investe em obras de saneamento, em outras obras de cunho social que atende a comunidade. Então, esse é o banco. Deveria ser sempre assim, né? Focado no desenvolvimento do país, focado na assistência às regiões mais carentes de investimentos. Acontece que parece até que a gente está repetindo, né? A mesma coisa. Estima-se que ao todo foram emprestados 500 bilhões de reais para cerca de 11 países e que, infelizmente, alguns desses decretaram calote. Venezuela e Cuba, por exemplo. 2 ditaduras latino-americanas receberam do BNDES entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos. Mas desde 2018, Venezuela e Cuba não honraram mais os pagamentos e viraram devedores bilionários do banco público. A quantia daria para construir mais de 850 hospitais. Bolsonaro foi eleito presidente da República em 2018, perdeu em 2022 e a tão falada caixa preta do BNDES nunca foi aberta. Inclusive foram gastos, em 2019, cerca de 48 milhões de reais em auditorias para tentar encontrar essa tal caixa preta e nada. Até o próprio Bolsonaro admitiu que não tinha nada de ilegal no BNDES. Eram MPs que iam para dentro do Congresso, eu estava lá dentro, né? Projetos de lei também que eram emendados. E daí permitir, então, essas operações junto ao BNDES. Então tudo foi legal, não houve caixa preta. Caixa preta é aquele período onde não se podia divulgar nada, inclusive os contratos que tínhamos com outros países, por decisão judicial. Cid, pergunta aí. Mas aí, presidente, tem outra caixa preta que a gente vai deixar para o futuro. Que é quando tem aquele acidente de avião, a caixa preta é um registro histórico. E o que aconteceu no BNDES foi um acidente de avião. Olha quanto dinheiro foi mal usado da população brasileira. Quase R$1.000 trilhões. Então a gente tem que contar isso para filho, para neto, para que isso jamais se repita no Brasil, um uso indevido de uma instituição de 70 anos como o BNDES. E agora, como será? Com o novo governo que acaba de anunciar Mercadante, um político influente do PT, como chefe supremo de um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Como vai ficar o crédito para as pequenas empresas no Brasil? Como podemos contar com o BNDES ou não? E quais são as alternativas ao BNDES? Com juros baixos, é claro. É isso que você verá neste vídeo. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre empréstimos para as empresas. Mas antes disso, já quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, já deixa o like nesse vídeo aí, compartilha com todo mundo. Se você está pelo YouTube, vai lá no Spotify, se inscreve no nosso agregador de podcast. Se você está pelo Spotify ou pelo Deezer, por algum agregador de podcast, vai lá no nosso canal do YouTube também e se inscreve que tem conteúdo bem bacana para vocês. Mas afinal, Brunão, qualquer pessoa consegue pegar um empréstimo no BNDES? Como é que funciona isso daí? Então, Gabriel, o BNDES foi criado ali nos anos 50 pelo governo Getúlio Vargas e o objetivo dele é como a própria sigla diz, um banco de desenvolvimento econômico e social, né? Ele empresta não só para empresas, né, micro
pequenas, médias e grandes empresas, como empresta também para municípios e estados. Legal. Né? Então, obras de infraestrutura, saneamento, metrô e tal, aquilo que vai trazer algum tipo de benefício social para a sociedade. Para a sociedade, né? Ele também empresta para as pequenas e médias empresas e isso é o grande ponto aqui que a gente vai levar para esse vídeo, né? Porque quem vai direcionar a verba se vai para município, se vai para pequena, vai para grande empresa, geralmente é o governo. E às vezes, né, o que a gente percebeu, né, é que dependendo do governo existe um viés voltado, né, para um caminho e para outros, que às vezes é... Talvez um conflito de interesses. Conflito de interesse, no mínimo ali controverso, né? Mas, assim, quem decide se essa verba vai para as pequenas, grandes empresas ou municípios, ou até países, né, é o governo federal. Bacana. E nesse caso, né, ele empresta para outros países, enfim, ele meio que abre mão desse recurso brasileiro, né, para passar para uma outra nação. Isso existe um risco, né? Qual o risco que está implícito nisso daí? E talvez não seria melhor, em vez de ele estar emprestando para um outro país, ele gerar programas de incentivo ao empreendedorismo brasileiro, emprestar isso para empresas brasileiras? Pois é, isso foi uma questão bem polêmica que a gente, quando foi elaborar o vídeo, e também acompanhando, né, que a gente está bem envolvido com essa questão do empreendedorismo, é muito claro que, por exemplo, no governo do Partido dos Trabalhadores, que atuou ali, né, de 2002 até 2012, 2013, o BNDES, ele emprestou muito para as grandes empresas, né, JBS, Natura, Petrobras, Vale, né, emprestou para outros países, né, que isso é um dos pontos mais polêmicos da política do BNDES na época do PT, mas assim, só para deixar claro para o ouvinte, né, a justificativa do PT na época é que assim, eles não estavam emprestando dinheiro para esses países, na verdade eles financiavam obras de infraestrutura nesses países. Sim. E esses países teriam que contratar mão de obra brasileira, as construtoras, por exemplo, a Odebrecht. Sim, sim. Então, várias obras de infraestruturas foram financiadas pelo BNDES e esses países contratavam empreiteiras brasileiras. Isso é assim, bem comum. A China é um grande exemplo disso, né? Ela faz várias obras de infraestrutura na África, por exemplo, através de banco de desenvolvimento, né, financiando. E esses países africanos muitas vezes não pagam e aí tem que estar sujeito ali às cláusulas do contrato, que nem sempre é muito legal para esses países. É tanto que alguns economistas falam que a China está comprando a África, né? Então, isso é uma prática muito comum e que, na época, foi um argumento muito forte, né? Pô, a gente... alguns dados, por exemplo, na reportagem da UOL, a gente vai deixar aqui na descrição, informou que cerca de 90 mil empregos diretos foram criados graças a esses investimentos nesses países comunistas, podemos dizer assim, né? Então, é um assunto bem polêmico. O fato é que, né, boa parte desse recurso foi destinado para as grandes empresas, né? E ou para outros países, né? Que contratou as empresas brasileiras, gigantes, né? Mas não as pequenas empresas, né? Contrataram grandes empreiteiras, né? A Odebrecht, que foi acusada aí na Lava Jato aí depois. Existia uma política muito forte do Partido dos Trabalhadores nessa época, nesse período, com esse viés de empréstimo para as grandes empresas. Algo que mudou um pouco, por exemplo, no governo do Bolsonaro, por exemplo, 2018 até 2022. Um exemplo foi Pronamp, né, que foi na época da pandemia e tal, e a política do governo era usar uma parte desse recurso para empréstimo para pequenas empresas, né? Então, até questões da Lava Jato, em 2016, teve algumas mudanças que, por exemplo, impedia esse tipo de empréstimo para esses países e tal. Então, o BNDES começou a ter um viés, né, voltado mais para pesquisa em tecnologia e pesquisa para pequenas empresas, né? Mas ele, obviamente, financia para as médias e grandes também.
Não, bacana. E você trouxe que teve uma mudança, né, depois desses escândalos aí na política do BNDES, a forma de emprestar esse dinheiro. E quais são os recursos disponíveis para empréstimos às pequenas empresas hoje? Show. As pequenas, assim, o BNDES, no relatório anual, né, que ele sempre lança, inclusive a gente vai deixar o de 2021 na descrição. Se você ler lá, né, você vai perceber que ele trata as pequenas, médias e grandes empresas, que é tudo praticamente o mesmo recurso, são as MPMS, né? Micro, pequenas e médias empresas, né? Então, se a gente for fazer a tradução dessa sigla aí. E aí eu trouxe até alguns recursos que tá lá no relatório, né, que ele destaca, e aí eu vou ler aqui pro ouvinte, tá? Vamos deixar o link do relatório na descrição. Isso. Né? Então, assim, a princípio depende do tipo da empresa, do ramo, se é de viés tecnológico, é agro, é infraestrutura, educação, né? Educação e tal. E aí, por exemplo, lá na página 47 do relatório, ele destaca as principais manobras, né, apoios ali para as MPMS, né, os principais produtos do banco, né. Então a gente tem o BNDES Crédito Rural, que destinou 97% do recurso para as pequenas e médias empresas, né. A gente tem o Programa Agropecuário do Governo Federal, o PAGF, né, que aprovou em torno de 16 bilhões para o agro, né. A gente tem o setor de biocombustíveis, tem aqui o BNDES Finame, que ele financia máquinas e equipamentos com taxa de juro bem atrativa. Isso é bem interessante, principalmente para as indústrias, né? Exato. Para empresas que atuam com exportação, ele emprestou mais de 100 bilhões para empresas de dólares desse setor. Voltando para o BNDES Finame, foram investidos ao todo em 2021 23 bilhões para empresas que fazem aquisição de máquinas e equipamentos, né? Até no relatório ele destaca a Tramontina, que é uma empresa de faca, né? Aquelas facas Tramontina. Ela tomou um empréstimo de 250 milhões do BNDES, né, para reformar o parque industrial deles. Então, e eles destacam tudo lá no relatório, vale a pena você dar uma olhada lá, né? Uma lida lá, né? Para exportação, o BNDES investiu, né, emprestou para mais de 1.500 empresas que atuam com exportação, né? Aqui foram, como falei, 100 bilhões, né? Tem o BNDES Garage, Gabriel, que é para startups, né? O objetivo do banco era acelerar 45 startups, foram selecionadas aqui em 2021 45 startups, 45 de fato. E o objetivo do programa é justamente ajudar essas startups a passar pelo MVP, que é o produto mínimo viável, né, para fazer a validação. Fazer o teste ali. Exato. Né? Então o BNDES investindo em tecnologia, startups. E inovação também. E inovação. Né? Então não é só para grandes empresas. Tem recurso, ele sai distribuindo aí para vários tipos e ramos de negócio. Em resumo, tem para pequena empresa, tem para média empresa, tem para vários tipos de empresa. Né? Exato. Diversos produtos aí, né? E um negócio, Gabriel, lá na página 51, que eu queria destacar aqui para o ouvinte, que é um tema bem interessante, ele fala o seguinte, vou ler aqui para você, abre aspas, tá? Para viabilizar nossas operações indiretas, contamos com a rede de mais de 60 agentes financeiros credenciados que operam com os nossos recursos em grande parte do território nacional, promovendo a capilarização do crédito e a desconcentração bancária. Ele já fala aqui de desconcentração bancária. Em setembro de 2021, os 5 maiores bancos do sistema financeiro nacional concentravam 70% da carteira de crédito do país. Já em nossa carteira de crédito indireto, através desses parceiros, né, isso é o BNDES falando, esses bancões, né, eram responsáveis por menos de 50% do total. O que ele quer dizer? O BNDES ele não empresta o dinheiro diretamente para o empresário. Ele usa agentes indiretos, né? Esses agentes indiretos, que ele fala aqui que são mais de 60 no Brasil todo, dentre eles
estão os bancões, né? Banco do Brasil, Sim. Caixa Econômica, Santander, Santander, Itaú. Itaú e qual outro? 4, Itaú, Santander e Bradesco. A concentração bancária de crédito nesses 5 bancos dentro da carteira do BNDES é de menos de 50%. Só que no sistema financeiro nacional 70%. é 70%, né? E isso está baixando. A gente até gravou Sim. um vídeo aqui sobre crédito para banco, vamos deixar aqui. A concentração bancária foi muito maior do que isso nos anos 10 ali, em 2010, né? Que era algo em torno de 84%. Então, assim, o que percebe é que existe sim uma preocupação do BNDES de também diminuir a concentração de crédito nos bancões, né? Nesse oligopólio que existe dos bancões. Descentralizar. Descentralizar, exatamente. Não, legal. E quais são as alternativas ao BNDES, né? A gente fala ali na introdução que a gente ia trazer isso também. Alternativas ao BNDES, que obviamente também, né, tem um juros baixo, né, ou um juros razoável. Quais são essas alternativas? Antes disso, Gabriel, é importante destacar que, assim, existe um conflito de interesse do banco, né, mesmo os bancões, os banquinhos, podemos dizer assim, dos 60 agentes indiretos do BNDES, de eles quererem vender os produtos do próprio banco. Com certeza. Então, se você chega lá, você é empresário, e tenta tomar um crédito, óbvio que eles vão oferecer um produto do banco com taxa de 3% ao mês, 4% ao mês para a empresa, tá? Então, assim, a gente sempre orienta os nossos clientes que acessem o site do BNDES, escolham um produto, leiam a respeito daquele produto que o BNDES tem disponível, procure saber se a sua empresa se encaixa naquela realidade de produto, vá no agente indireto e fala, olha, eu quero especificamente esse produto. Ah, não, mas a gente tem esse produto aqui e tal. Não. É natural que o banco queira empurrar o produto dele. Óbvio, né? O que é bom para o banco não é bom para o investidor, o que é bom para o investidor... Não é bom para o banco. O investidor, o tomador ali do crédito, não é bom para o banco. Existe uma linha tênue entre essa relação. Né? Então, assim, aí a gente separou essa questão entre bancos privados e bancos públicos. Eu vou falar aqui dos bancos públicos e as cooperativas de crédito, né? Lá no Nordeste, né? Se você tem uma empresa no Nordeste, a gente tem o Banco do Nordeste, né? Tem uns produtos bem legais lá. A gente vai deixar aqui alguma parte desse vídeo aqui um link lá de produtos do Banco do Nordeste. A gente vai deixar na descrição. Exato. Tem crédito direto do Banco do Nordeste, sem necessariamente ser do BNDES, recurso do BNDES, mas são produtos que têm uma taxa de juros bem interessante, de 4%, 5% ao ano. Isso é muito bom. É bem legal, né? Para quem tem empresas no Centro-Oeste, a gente tem um Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, que também utiliza agentes indiretos, que hoje é o Banco do Brasil e o BRB. Banco de Brasília, né? Banco do Brasil, o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Banco do Brasil. BRB, que é forte aqui em Brasília. Muito né? forte. Vamos também deixar o link do FCO, mas assim, é um crédito bem escasso, eles liberam pouca coisa. 40, 50 milhões por ano. Assim, né? Lá no Sul, a gente tem o Sicredi, né? O Sistema de Crédito Cooperativo, uma cooperativa de crédito, é um sistema de cooperativa de crédito brasileira, considerada a instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos. A primeira cooperativa de crédito da América Latina, né? Com mais de 120 anos. Vamos deixar também aqui o link. Lá também tem produtos interessantes, né? Com taxa de 4%, 5% ao ano, né? O Sicredi. E aqui, ó, dentro de banco privado, assim, não existe um produto, a gente procurou, assim, vai depender muito da questão do relacionamento que a tua empresa tem para com o banco. Vai depender muito também do empresário, né? Isso. Do relacionamento que ele tem com o banco. O relacionamento, o risco. Então, se você for, por exemplo, colocar um lastro na tua carteira de recebimentos, se for colocar lastro para algum imobilizado da empresa, ou se não vai ter nenhum tipo de lastro, nenhum tipo de segurança, garantia para o banco, a taxa de juros obviamente aumenta, mas assim, é bem lógico, é claro que você não vai conseguir, dentro dos bancos privados, de produtos do banco, né,
sem ser de fundos, por exemplo, do FCO ou do BNDES, juros na faixa de 4%, 6% ao ano. Não consegue. Até porque, por exemplo, a gente está na taxa de juros de 13. Eu ia falar isso agora, 13,75, né? 13,75 ao ano, o banco não vai deixar de prestar para você a 4%, 5% ao ano, ele prefere pegar esse dinheiro e deixar lá na Selic para o governo pagar juros. Exato. Com o risco do calote do governo. Então, é muito difícil você conseguir crédito privado, né, de bancos privados, de produtos do banco, com uma taxa de juros abaixo de Selic, por exemplo. Não é interessante para o banco. Então, assim, qual é a melhor alternativa dos bancos privados? Assim, depende de cada banco. Né? Depende de cada banco, depende do produto. Né? E é o que tu falou, acho que relacionamento com o banco aí vai ser primordial. Exato, mas é algo em torno de 20%, 30%, 40%. Né? Aqui já teve clientes nossos que pegaram empréstimo com algum desses bancões com taxa de juros 60%, 80%. Isso para empresa, gente. Para empresa é muito alto para empresa. Né? Então, se for para consumo, beleza, para comprar um carro e tal, comprar bens de consumo, beleza, mas para empresa investir é muito pesado, 60% ao ano. Então, assim, é difícil realmente conseguir crédito barato, abaixo de Selic, com produtos do banco. Legal. E quais são as dicas aí para a galera que está querendo conseguir esse crédito, né? Quais são as dicas que você traz aí pro pessoal? Beleza, a gente, para você que não sabe, né, nós somos a Facilite Contabilidades Online. Nós temos hoje mais de 3 mil empresas, né, Gabriel, no Brasil todo, que são, né, utilizam o nosso serviço. No Brasil e no mundo. No mundo, né, em outros países também, na Estônia, né, e nos Estados Unidos. E assim, a gente se envolve muito com o processo de crédito dessas empresas, né? Com certeza. E aí a gente acompanha desde a necessidade de crédito dessa empresa através do planejamento tributário, até esse dinheiro cair na grana, até essa grana cair no caixa da empresa, até a gente elaborar o balanço disso aí, né? E assim, algo que a gente percebe é que as empresas conseguem crédito e aquelas que não conseguem crédito, né? E a gente destacou aqui para você, né, alguns pontos que Tome nota. São importantes, né? Primeiro, o nome dos sócios precisa estar limpo e com score alto. Isso é muito importante, muito importante. Ah, não, mas a empresa que está tomando empréstimo, né? Não sou eu. Mas todo empréstimo, a empresa precisa de um fiador e geralmente são os sócios. Já teve caso de cliente que fala assim, mas a minha empresa tem 10 anos de CNPJ. Irmão, não adianta se tu, que é o sócio, dono, né, proprietário, está devendo o banco. Exato. Segundo ponto, comportamento fiscal tem que ser igual ao comportamento financeiro. O que é isso, né? Comportamento fiscal, entenda como faturamento, notas emissão emitidas. de notas fiscais. Exato. Às vezes você tem uma movimentação e comportamento financeiro é o que entra, a receita entrando na conta. Na conta, exato. O que acontece, muita gente só nega imposto. Muito. Então, você movimenta ali 1 milhão, 2 milhões no ano e emite 100 mil reais de nota. Ah, não, mas eu movimentei 1 milhão. Ah, beleza, mas você só tem 100 mil reais de nota. De nota fiscal emitida. O banco ele vai olhar isso. Tanto que hoje a gente consegue compartilhar esses dados através do ECAC e do Open Finance, né? Todo o comportamento fiscal da empresa. Então você libera lá para o banco acessar, ele vai ver o que a contabilidade envia, né? Calcula o que ela paga de imposto, o que ela emite, a lei das declarações, todo o comportamento fiscal vai estar lá. E se não tiver ali simétrico, né? Sim. Não existe uma... Ou pelo menos próximo, né? Ou próximo, que às vezes é um empréstimo, algo nesse sentido. Isso vai dificultar o crédito para você. Não é só movimentação financeira. Exatamente. Essa semana eu atendi um cliente que falou que queria um empréstimo no banco e falou assim, pô, Gabriel, eu faturo 2 milhões por ano. Por que eu não estou conseguindo esse empréstimo? Eu falei, brother, me passa todas as notas fiscais que você faturou esse ano. Ele, nota fiscal? Eu falei, Esse cara tá fazendo a consultoria ainda, né, para ele se tornar cliente. Eu falei, tu não emitiu nota? Ele falou, pô, não emiti nota. Eu falei, então como é que você vai provar pro banco que você faturou 2 milhões? E ele tá correndo um risco absurdo. Um risco absurdo. E detalhe, era um MEI. Eu falei, amigão, tem coisa errada aí. Tem coisa então, errada. assim, daí eu fui, regularizamos, né, tudo pra ele, tudo certinho, ele tá no processo, tá pra conseguir.
Mas isso é muito importante, né? Essa É, e- similaridade. Pô, se tu faturou 2 milhões, emite 2 milhões de nota. Isso, é muito importante, tá? Até porque tá muito mais complicado você sonegar hoje, né? Vamos deixar aqui o vídeo da DIMP, acho que é bem interessante. Tem um vídeo da DIMP e tem um vídeo também do Sonegação de fiscal imposto, que a gente fala. Tá Que bem a gente interessante. fala todas as estratégias da Receita Federal e das prefeituras do estado para pegar você, ó. pegar quem tá fraudando o estado. né? Exatamente. Beleza. A terceira dica, relacionamento com bancos públicos. Sem fazer propaganda, mas Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Ou bancos Regionais, né? regionais ou ligados ao BNDES, Ao BNDES. que são os agentes indiretos. Exato. Então, assim, o que a gente percebe aqui, Gabriel, é que esses bancos, né, os bancos públicos, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, até os próprios produtos deles, a taxa de juros, né, o spread, menor, né? é um pouquinho menor do que os bancos privados, né, o Santander, Itaú e Bradesco, por exemplo. Então, assim, se você tem interesse em tomar crédito, comece a ter um relacionamento com bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Nossa, é um saco o Banco do Brasil. Quer crédito? Paciência, então, né? Mas é o que a gente percebe aqui. É. Os melhores créditos, os melhores empréstimos vêm ali desses dois bancos. É a nossa percepção aqui. E interessante que essa semana também eu tive em contato com um cliente que ele tem conta no Banrisul, né? Que é um banco regional do Rio Grande do Sul. E eu falei pra ele, pô, bicho, tu tá com esse banco aí, velho. Porra, abre a conta no Banco do Brasil, um outro banco. Ele falou, cara, mas aqui eu já tenho mais de 20 anos de relacionamento. É o Barrisul. É, Banrisul, Barrisul, é. Banrisul, É o isso. Banco do Rio Grande do Sul. Aham. E aí ele, quando precisou de um crédito alto, os caras conseguiram para ele rápido, assim, a taxa de juros bem convidativa, assim, bem interessante Show. mesmo. Eu falei, realmente, nesse caso vale a pena mesmo. É Então- como se fosse um banco do Nordeste. Eles Exato. São os bancos regionais, né? Isso. Então, às vezes, o banco regional, né, talvez você não necessariamente vai para o Banco do Brasil, né, mas olhar os bancos regionais, que faz sentido, né? O BRB, o Banco do Nordeste, o Banco Sim. da Amazônia, o Sicredi. Sicredi, né? O Banco da Amazônia, lá no Tocantins, é muito forte também, Sim. né? É a região norte ali. E muitos fazendeiros, o pessoal da agropecuária consegue créditos bem interessantes ali. Exato. Quarta dica, compartilhar os dados da sua empresa com o banco. Como a gente falou aqui, né, é só acessar o ECAC. A gente tem um vídeo que explica sobre tutorial. isso, né? Vamos deixar aqui como compartilhar meus dados, os dados da minha empresa do ECAC para o banco. Antigamente, os clientes Tinha pediam medo, né? muito Declaração de faturamento declaração anual. de faturamento, balanço, assinado pelo contador. Hoje em dia isso não é mais necessário. Você compartilha os seus dados, escolhe o banco para qual você quer compartilhar os dados que estão na Receita Federal e o banco já tem acesso ao comportamento fiscal. Isso ajuda pra caramba Muito, agiliza a análise de crédito do banco. E a última dica, conhecer os produtos do BNDES e pedir ao banco especificamente esse produto. Isso aqui a gente já destacou no vídeo, né? Exatamente. Reforçando, né? O banco ele sempre vai ter vai puxar para o lado dele, né? Conflito de interesses. não tem Sempre como. vai ter o conflito de interesse. Então vai sempre querer oferecer produtos do banco. Então é importante você conhecer. A gente vai deixar aqui o link de produtos do BNDES, a página você vai direto. Vamos deixar dois links. Um que você assim, preenche o perfil da tua empresa e ele te joga alguns produtos. E outra que você vai pesquisar direto os produtos do BNDES. Vamos deixar aqui dois links, tá? E vamos deixar também aqui o relatório do BNDES de 2021, onde ele destaca, né, como foi o comportamento desses produtos do Banco de Desenvolvimento no mercado, né? Quanto que foi emprestado desse produto para que tipo de empresa, para quais setores, como foi os benefícios disso e tal. Vamos deixar. É importante você dar uma lida. É 200 páginas, mas enfim, dá uma lida por alto ali. Mas para você ter uma noção de como é que funciona o espírito ali do banco com relação a investimento nas MPMS. Show! Algo mais? Não, é isso. É isso, pessoal. Então, estão aí todas as dicas, a nossa opinião, digamos assim, né, sobre o BNDES, como você conseguir empréstimo para sua empresa
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, que com certeza esse conteúdo vai ajudar a sua empresa. Já se inscreve aí, já deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo. Vai lá no nosso agregador de podcast, no Spotify, Deezer, Apple Podcast. Já se inscreve lá também, que o nosso podcast está bem legal. E se você está por algum agregador de podcast, vai lá no nosso canal do YouTube. Tem bastante conteúdo interessante lá também para você, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.